Bom dia, ouvintes da FM Padre Cis, depois dessa missa, né, tão simbólica, né, a abertura do processo de beatificação do nosso Padre Cícero. Então houve essa missa festiva, uma missa simbólica e ao mesmo tempo uma missa essencial, né, para a vida dos romeiros nativos, quem mora no Juazeiro, e romeiros que vêm de outras cidades participar todo dia 20. E agora nossa programação Dicas de Saúde. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo. Estou aqui com Paulo Roberto na condução do som. Estou aqui também com uma convidada para falar sobre nutrição, nutricionista. Comigo hoje, Mirelle Dias, é a nutricionista da Medlar. E ela veio gentilmente falar coisas importantíssimas sobre uma boa alimentação. Obrigado, Mirelle Dias, por ter aceito nosso convite. Bom dia, doutor Péricles, bom dia a todos os ouvintes. E é um prazer estar aqui novamente na Rádio Padre Cícero para falar sobre a ciência da nutrição, que a gente sabe que é algo tão importante, né, para a saúde da gente, tanto para tratar, para prevenir as patologias que a gente sabe que existem tantas no mundo, né? É verdade. E a gente sabe, eu começo sempre o programa dando dicas de saúde, incentivando o exercício físico, que é fundamental para a saúde física e mental, inibindo esse hábito danoso de vícios, né? Principalmente o fumo, mas também o excesso de álcool. Falando sobre os bons hábitos, aí eu falo assim: boa alimentação. Tenha uma boa alimentação. E na medicina a gente não estuda tanto alimentos. A gente tem uma noção, mas não estuda. A gente estuda as doenças. Então, doutora Mirelle Dias, nutricionista, complemente essa informação. Tenha uma boa alimentação. O que seria uma boa alimentação? Pronto. Hoje em dia a gente tenta sempre dar essa informação para as pessoas, para que elas consigam seguir uma alimentação saudável. Porque aí a gente sempre bate na tecla de que as pessoas elas precisam consumir muitos alimentos in natura, né? A questão de muitas frutas, verduras, alimentos integrais, a parte de laticínios, leite. A gente sabe que o cálcio ele é um nutriente muito importante, principalmente para os idosos. Então, leite, todos os derivados, iogurte, queijo. E evitar o máximo possível dos alimentos muito processados, industrializados. A gente sempre dá aquela dica que as pessoas elas devem descascar mais e desembalar menos. Isso já é algo que a gente, quando for no supermercado, já pode observar também. Outra dica também bem legal é que as pessoas elas comecem a ver os rótulos dos alimentos, para entender um pouquinho o que tem nesse alimento que consome. Mas existe um documento bem legal que eu sempre costumo indicar para os meus pacientes, que é o Guia Alimentar de Saúde. Ele tem 10 dicas bem simples do que as pessoas devem fazer para ter uma alimentação saudável, porque aí gira muito em torno disso. Comam 5 porções de frutas, tenham refeições equilibradas durante o dia. Muita gente pergunta muito, eu tenho que comer de 3 em 3 horas? Isso não é uma regra. Muita gente não vai conseguir ter essa alimentação a cada 3 horas, mas é bem importante de que ela consiga ter refeições com todos os tipos de alimento, para que ela consiga adquirir todos os nutrientes, até porque cada tipo de alimento, por exemplo, uma maçã ou uma laranja vão ter nutrientes diferentes. Então é importante que ela tenha uma alimentação bem variada para que ela consiga ter todos os nutrientes, né? Mas a questão do arroz e o feijão, esses alimentos bem simples mesmo, a pessoa já consegue garantir uma alimentação bem legal. Legal. Então, boa alimentação são alimentos que não sejam muito industrializados. Então, vamos falar sobre essa pesquisa interessante que saiu na Globo, né, no Jornal da Manhã, sobre mortalidade no Brasil em 2019. Porque depois de 2019, devido à pandemia, ficou difícil fazer qualquer tipo de pesquisa. Mas em 2019,
mortalidade por 1.000 habitantes, sabe que pesquisa não é causa e efeito, é relação, né? Eles colocaram relação de motivo para aquelas pessoas entre 30 e 69 anos, infelizmente, ter morrido. E o quadro chama muita atenção, porque colocaram que 57 mil brasileiros morreram relacionado ao alto consumo de alimentos ultraprocessados. Mais do que os homicídios, 45 mil, e mais do que os acidentes de trânsito, 30 mil. 57 mil brasileiros, que a gente pode dizer que comiam e que comem mal. Agora, o que exatamente são esses alimentos ultraprocessados, Mirelle Dias, nutricionista? Pronto. Eu acho que aqui também a gente pode iniciar falando em relação a como que cresceu esse aumento nesse consumo, né? Exato. Não só no Brasil, como se a gente for estudar todos os países, cerca de 50% da população ela tem esse consumo desses alimentos. Então, tanto com a questão da diminuição do tempo, o aumento da tecnologia, então isso tudo foi contribuindo para que as pessoas elas busquem mais esses alimentos que facilitem a produção. Então, o que são alimentos processados, né, ultraprocessados? São alimentos que a indústria modificam de certa forma, adicionando ou retirando algum ingrediente ou adicionando outro ingrediente, adicionando também muitos aditivos para que ele tenha um tempo maior de prateleira. Então, são alimentos que, digamos assim, que se ele não tivesse tido nenhum ajuste, ele se venceria em 1 ou 2 dias, e depois desses processos eles passam a ter 2 meses ou até mais do que isso. E também existem os alimentos que são realmente produzidos pela indústria mesmo. E aí são adicionados aditivos químicos, conservantes, que são coisas que não são muito... Exemplo, diga aí quais são esses alimentos ultraprocessados que a gente come no dia a dia. Pronto, aí a gente entra com aqueles salsicha, a questão também aquelas calabresas, que são esses alimentos bem processados, mortadela, a questão também dos macarrões instantâneos, que são algo bem prático também. Miojo. Isso, que são coisas bem práticas para se fazer. Os refrigerantes também. Refrigerante. Aqueles suquinhos de caixinhas. Então, assim, gente, o máximo que puder trocar para que seja um alimento. Por exemplo, um suco de caixinha é muito tranquilo comprar. Até essas polpas que a gente umas polpazinhas que a gente consegue de forma mais saudável comprar, que também é algo prático para se fazer. E a parte do miojo, né? A gente consegue também fazer uma sopinha em casa. Então, o máximo que a gente conseguir de mudar esses alimentos é melhor para a nossa saúde, evitar esse consumo, né, exacerbado. Então seria conservas, enlatados, embutidos, essas carnes que a gente pode dizer que são carnes velhas, porque fica no frigorífico um tempão, né? Para um churrasco, para uma feijoada, eles ficam lá congelados, você vai lá e compra aquelas carnes, inclusive saborosas, gostosas. Isso. Existem alguns processos que não são tão danificados, como, por exemplo, ligar carne de sol. Se a gente for buscar um pouquinho de como é que é produzido, só é adicionado realmente o sal para conservar. Que então, não é tão bom usar muito, né? Isso, mas aí tem todo o processo de preparação que a gente consegue retirar, né? Um pouco do sódio. Isso. Então, existem alguns alimentos que são processados, mas que não são tão prejudiciais, né? E que não... como é que eu posso dizer? O processo de industrialização que acontece nele não influencia. Eu vou lhe dizer um exemplo. O leite de caixa, o HT. Sim. Muita gente acha que ele é um alimento processado que fez modificação nele, algum aditivo. E não, ele é como se fosse natural. O processo que ele sofreu, realmente o que faz ele durar na prateleira é aquela embalagenzinha que ele tem, que é o HT, e porque ele passou por um processo de aquecimento. Mas se a gente for analisar mesmo o produto,
ele não tem aditivos, não São esses leites de caixinhas ou tem um específico HT? Não, todos os leites de caixa. A gente chama isso, leite UHT, leite líquido mesmo. Em líquido. E o em pó, mesma coisa ou já é diferente? Não, o em pó também ele também, passa por né? Só tira a água, né? Isso. Ah, legal. Então, menos mal. Por isso que eu falei lá no início a importância da gente conseguir ler um rótulo do alimento. Então, se a gente parar para ver... Mirelle, mas eu não conheço os nomes que vai ter lá. Então, vamos fazer assim, o que você viu com muitos ingredientes que você não entendeu nada do que tem dizendo lá, pode ter certeza que as coisas que tem não são muito boas. Não são muito boas. Agora, por exemplo, empanados é ultraprocessado, né? Empanados, sim. Ultraprocessados. Até porque ali eles juntam muitas carnes que a gente não tem muita noção do que é colocado lá dentro, né? Assim como esses embutidos, a salsicha, a calabresa, a linguiça. E mesmo que a gente não saiba como é que eles conservam, quais são os produtos, a gente sabe que tem muito sal, muita gordura e muito açúcar. O sódio é algo que é sempre acrescentado de forma assim, bem exacerbada mesmo. Que ajuda, né, a conservar. Ajuda na conservação. Realmente, eu fico imaginando o tempo que não existia refrigerador, não é? Não existia geladeira, não existia frigorífico. Meu Deus, como o povo adoecia, viu? Com aquelas carnes que logo deteriorava, né? E outros alimentos também. Eles antigamente utilizavam muito essa parte do que a gente conhece, do processo que faz a carne de sol, né? Então, tudo no sal. Isso, eles utilizavam muito isso. Mas se a gente analisar as alimentações passadas, elas... Antigamente a gente comia feijoada e churrasco quando alguém passava no vestibular, um batizado, um casamento. Hoje o pessoal manda pedir e chega todo dia em casa nessas carnes. A facilidade foi algo que prejudicou um pouquinho essa questão. Mas hoje, assim, eu já noto a busca das pessoas em conhecer o que é uma alimentação saudável e tentar seguir. Também hoje em dia já é o que a gente consegue... Que seria frutas, vegetais, carnes frescas, carne que o boi não morreu há mais de um ano. Que seria você levar... a parte de frituras também. Você fazer, né? Você fazer o processo e não comprar pronto e só comer. Isso. Esquentar no micro-ondas e comer. E às vezes também o que eu vejo muito em consultório é que as pessoas falam o não ter tempo de preparar. Então, assim, eu aconselho muito, gente, tirem um dia da semana de vocês e organizem, vão na feira livre, tem coisa melhor do que ir numa feira e conseguir comprar esse alimento. Até tanto tem a questão financeira que a gente consegue num preço bem melhor. Tem também a questão de priorizar os alimentos que estão ali na safra, porque vão ser alimentos mais saudáveis. Por exemplo, uma fruta agora que a gente tem muito, manga. Então... Delícia. Pois então assim, se a gente 99% gosta. Se a gente tentar ao máximo consumir os alimentos que tá no período, a gente vai conseguir um alimento mais saudável. Mirelle Dias é nutricionista da Medlar. Ela vai já explicar a Medlar pra gente. Mas eu queria saber uma coisa que eu escuto quase todos os dias no consultório. Doutor, o senhor tá mandando eu perder peso. Doutor, eu como pouco. Não sei por que é que eu tenho esse peso. Eu tenho uma irmã, eu tenho um irmão que come tudo e é magro e eu sou gordinha. Por que é que existe isso? Será que essa pessoa está falando a verdade? Ou existe mesmo? Que história é essa de metabolismo rápido, metabolismo lento? Que história é essa de metabolismo que pode interferir no peso das pessoas? Pronto, existe uma coisa que a gente chama que são os biotipos. Então, realmente existem pessoas que comem muito e não conseguem aumentar o peso com tanta facilidade como outras pessoas. Isso é algo realmente genético da pessoa. Então, por isso que a gente na nutrição trabalha muito com a individualidade. Então, cada pessoa vai ter uma forma diferente de conseguir. Mas isso não quer dizer que ela não consiga. Então, assim, a gente trabalha de forma individual. Aí muita gente fala assim, eu como pouco e não emagreço. Mas às vezes não é tanto quantidade, é a qualidade também do que ela está consumindo. Qualidade e poder calórico de cada alimento, né? E aí a gente olha visualmente a uma pessoa e depois quando vai avaliar também a composição corporal, vê também que não é tanto. Igual que você falou aí, a pessoa diz, mas ela come
bem mais do que eu e é mais magra do que eu. Mas quando você também vai avaliar a composição corporal, às vezes o percentual de gordura está lá em cima, a massa magra não é tão legal. Então, assim, realmente a gente precisa avaliar os casos individualmente para que a gente consiga auxiliar essa pessoa a chegar no seu objetivo. Claro que cada uma com a sua divergência, mas é muito tranquilo da gente conseguir chegar no objetivo que a pessoa deseja. Muito bem. Só uma questão sobre os vegetais. São importantes? Raramente uma pessoa tem problema com fibras. Infelizmente isso existe, mas não é comum. Mas a questão deles virem do chão, deles virem com possibilidade de contaminação... E o que fazer para diminuir essa possibilidade de pegar micro-organismos, vírus, bactérias, né, protozoários? O que fazer? Como é um bom preparo dos vegetais para diminuir os riscos de doenças? Pronto. A gente sempre orienta que esses vegetais eles sejam bem higienizados. Então, até no momento da compra, que a gente orienta muito que vá na feira comprar, então, normalmente, da própria feira já vem, né, com sujidades, que a gente chama. Então, o ideal é que sempre seja lavado esse vegetal e colocado alguma substância. Eu indico muito para utilizar a própria água sanitária, que é o que a gente tem em casa. Então, se você pegar ali... Mas qual a quantidade? Porque senão o gosto vai ficar ruim. Em 1 litro de água, você coloca uma colherzinha de sopa de água sanitária. Que boa. Isso. E deixa um pouquinho lá. Então, o ideal que você faça é o seguinte, vou dizer aqui passo a passo. Pega o vegetal, passa logo na água para tirar o quê? Terras, alguma coisa que tiver. Isso. Coloca de molho, deixa ali uns 5 minutinhos. E depois enxágua bem para retirar toda essa água com água sanitária que possa existir, né? E aí você pode guardar tranquilamente e comer os alimentos. Se uma pessoa não optar pela água sanitária, optar pelo vinagre, já não é a mesma coisa? Não, o vinagre, muita gente utiliza o vinagre. Eu vejo isso. Mas o vinagre ele não vai ter a substância que possa limpar. Então, assim, existe também no supermercado umas substâncias próprias, que no próprio nomezinho lá você já vai conseguir, que tem nome hortifruta, essas coisas, mas no mais prático mesmo a substância que vai ter é o da água sanitária mesmo, que é bem mais em conta e que as pessoas sempre têm em casa. Mais econômico, todo mundo tem em casa. Isso. E é o melhor. Isso. Muito bem. Estou falando e estou entrevistando a nutricionista Mirelle Dias, que é nutricionista da Medlar e está falando sobre boa alimentação. Mirelle Dias, fale sobre a Medlar. Como é isso, essa empresa, como é que ela presta serviço aqui no Cariri? Como funciona a Medlar? Então, a Medlar Saúde ela é uma empresa de assistência domiciliar. Então, nós temos uma equipe multiprofissional para atender o paciente em casa. Então, temos médico, enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo. Então, qualquer consulta que a pessoa necessitar que seja feita em casa, a Medlar vai até ela. Até a parte também de antibiótico terapia, que precisa que seja feita, né? Que é uma medicação que precisa ser feita em casa, a gente também consegue atender. E a parte também de equipamentos, que a gente faz locação. Cadeira de rodas, camas, a parte também de oxigenoterapia, que alguém precise de algum tipo de oxigênio. E a Medlar também tem uma loja de equipamentos de material médico hospitalar e dietas e suplementos alimentares. Então, nós temos realmente uma equipe muito capacitada para atender o indivíduo em casa. E também temos a parte de técnicos de enfermagem e de cuidadores. O cuidador de idosos, de criança, é algo também bem novo que vem chegando aqui na região. E aí a gente consegue uma equipe bem capacitada para estar junto com a pessoa, né, quando necessitar. Legal, então o serviço, principalmente esse enfoque, você falou do atendimento domiciliar, porque muitas pessoas idosas ou com alguma deficiência física têm a maior dificuldade, né, de deslocamento. Isso, às vezes não consegue sair para fazer algum tipo de consulta. E aí realmente necessita de que o profissional vá até a residência, né? E eu sempre foco muito na questão de que é uma comodidade e que a gente fica mais próximo ali, tanto do paciente como da família. Então a gente costuma muito
frisar nessa boa relação que a gente constrói com o paciente, que é algo muito benéfico, né? Com certeza. É a nutricionista Mirelle Dias que veio aqui falar sobre nutrição, falar sobre a Medilar. E a festa do Sagrado Coração de Jesus encerra hoje. É hoje o último dia. Coração de Jesus, fonte de toda consolação. Hoje, dia 20, 9 horas a missa, presidida pelo Padre José Vicente. Hoje, 9 horas. Após esse programa, vocês já vão ficar ligados nessa missa, aqui da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Tem outra missa, 11h15. Tem outra às 16 horas, será presidida pelo Padre Nonato. Após a missa, das 16 horas, terá a procissão do Sagrado Coração de Jesus pelas ruas do bairro Salesiano. E às 19 horas, a solene missa de encerramento da festa do Sagrado Coração de Jesus, presidida pelo nosso bispo diocesano Dom Magnus Henrique Lopes, 19 horas. A missa, presidida por o bispo Dom Magnus Henrique Lopes, encerrando a festa do Sagrado Coração de Jesus 2022, grande festa. Tem também festa de Nossa Senhora das Graças, né? Está acontecendo. O tema é: ó Mãe das Graças, volvei sobre nós os vossos raios de luz. Hoje, 19 horas a novena, noitário Vera e Família, Texto das Mulheres e Comunidade, Nossa Senhora das Graças, São Pedro, Nossa Senhora de Fátima, Mutirão e Nossa Senhora de Fátima, Alto da Penha. É a festa de Nossa Senhora das Graças da Paróquia de São Francisco, Conjunto Filemon Lima Verde, no Crato. São as festas das comunidades católicas. Tem essa do Crato, né, do Conjunto Filemon, mas tem também a festa de Nossa Senhora das Graças do Sítio Valentim. Tema Virgem Maria, Mãe da Eucaristia e Modelo da Missão. Na área pastoral Imaculada Conceição, Sítio Valentim, Santa Fé, Crato. Hoje, 19 horas, novena e celebração da palavra com o ministro Josianberg Soares. Olha aí, o Josianberg. Animação, grupo de oração Jesus Cristo, Rei dos Reis. E noitário, setor Santa Dulce dos Pobres e Sítio Engenho da Serra 2. São as festas, graças a Deus, das comunidades cristãs católicas da nossa região. E a nutricionista Mirelle Dias está aqui respondendo sobre nutrição e sobre a Medilar, serviço Medilar Saúde, serviço principalmente domiciliar na região. Nós estamos nesse Novembro Azul, câncer de próstata, mas também é Novembro Azul sobre diabetes e é também Novembro Roxo sobre prematuridade. Daqui a pouco eu vou entrevistar uma médica pediatra neonatologista sobre esse tema tão importante que é os bebezinhos que nascem antes do tempo. Prematuridade, tão importante e tão frequente. É a doutora Ana Cecília Martins, que já está aqui conosco nos estúdios da Rádio Padre Cícero. Mirelle Dias, diabetes relacionado muito ao consumo de carboidratos. O diabetes tipo 1, ele já nasce, diabetes é uma doença autoimune, ou ele nasce ou ele fica logo. E o tipo 2 é aquela pessoa que, depois de uma certa idade, aumenta de peso, aí tem uma dificuldade da insulina que o pâncreas produz, dá de conta de toda comida carboidrato, porque carboidrato, açúcar, não é só aquele açúcar que a gente bota no café e no suco. Não é só aquele doce, aquele mel, aquela balinha, aquele bombom. Carboidrato é muita coisa, né? Fala aí o que é carboidrato para os ouvintes da FM Padre Cícero, que faz mal o diabético e outras pessoas também usarem muito. Isso. Digamos assim, que é o nutriente que a gente sempre diminui quando chega alguém que é diabético, né? Então, assim, normalmente as pessoas realmente têm esse pensamento que você acabou de falar, né? De achar que o carboidrato, ele é só o açúcar que você adiciona, mas não. O carboidrato são todos os tipos de massas, digamos assim, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Que aí entra arroz, pão,
o cuscuz, que a gente costuma muito comer. Bom demais. Tapioca, todos esses alimentos são o feijão. O feijão ainda tem um pouquinho de proteína. Ainda bem, mas tem carboidrato também. Mas tem carboidrato também. Mas todos esses alimentos, eles podem contribuir. Até as frutas têm carboidrato, né? Isso, até as frutas têm. As frutas ainda têm a fibra também que auxilia. Então, assim, muitas vezes a alimentação do diabético, o que a gente sempre tenta? Diminui um pouquinho o consumo desses alimentos e melhora a qualidade deles. Como é que a gente pode melhorar? Adicionando fibras, então, por isso que eu digo, as frutas, elas têm carboidrato, mas elas têm fibra, então vai auxiliar a diminuir a velocidade com que esse açúcar vai chegar no sangue da pessoa. Tem também a questão do consumo de proteína, então um pão, você pode comer o pão com ovo, que isso também vai diminuir essa questão. A questão do arroz, você pode colocar algum tipo de fibra nele também, ou até comer o arroz integral, que aí também vai diminuir essa velocidade. Então, a questão do diabetes é muita gente ter combinações legais que podem melhorar essa alimentação da pessoa. E não retirar, porque a gente precisa do carboidrato, é ele que vai dar energia para as nossas atividades diárias, para fazer algum tipo de exercício. Então, se a gente tiver uma alimentação muito pobre em carboidrato, isso vai interferir diretamente no nosso dia a dia. Então, a gente não pode retirar 100% do carboidrato, a gente apenas diminui e aí faz combinações boas que aí dá tudo certo na alimentação. Combinações saudáveis. Isso. Agora, lembrando que o álcool que está na cerveja, que está no vinho, que está na cachaça, que está no uísque, é um açúcar, é um carboidrato chamado etanol, né? Ele também influencia. E até na parte também que a gente fala muito, que é a questão do aumento de peso também, que é algo que interfere na parte do controle de glicemia também. E aí também o álcool, ele é algo bem calórico também. Se a gente for avaliar, a caloria dele é bem como se fosse uma gordura. É bem compatível a questão calórica dele. Então, essa parte do diabetes, a gente tanto tem que controlar o consumo de açúcar, como também do peso. Tem gente que diz assim, doutor, por que é que eu não estou controlando minha glicemia se eu não trisco em coisa doce? Aí eu digo, parou de beber? Não, isso não parei. Fica difícil, né? Controle. E ainda mais depende de qual tipo de bebida seja, né? Porque, por exemplo, se for uma cerveja, ela também tem um carboidrato bem alto. Aí depende também de qual tipo de qual seja a bebida, né? Uma pergunta para a nutricionista Mirelle Dias, da Maria Antônia, do bairro Betolândia, aqui no Juazeiro. Se a carne com limão, ela pergunta se a carne com limão faz o mesmo efeito da limpeza das verduras que a água sanitária. Ela disse que aprendeu isso, lavar com limão. Tá correto ou é melhor a água sanitária mesmo? Lavar as frutas com limão. Lavar as verduras com limão. Só com limão. Não vai ter o mesmo efeito. Não é as verduras, é a carne. É a carne. Desculpa, é a carne. Ah, entendi. Não. Na verdade, o limão, ele tem algumas qualidades que podem ajudar no tratamento da carne. Como, por exemplo, a questão de diminuição. O pessoal utiliza muito o limão para auxiliar na digestão. Então, às vezes, a própria fibra da carne já modifica um pouquinho. A questão do cheiro também, como ele é bem ácido, auxilia. Mas essa questão de limpeza mesmo, não interfere, não. Não interfere. E se for verdura, é melhor água sanitária mesmo, isso, né? Sem dúvida. Doutora Mirelle Dias, nutricionista da Medlar, muito obrigado por ter vindo aqui na FM Padre Cis, ter passado essas informações de fato, o que é uma boa alimentação e o que não é também. Então, obrigado e eu conto com você, futuros programas, para falar mais de uma boa alimentação, que é uma coisa importantíssima para a saúde de todo mundo. Obrigado também pelo convite e fico à disposição para o que precisarem. Obrigado, Mirelle Dias. Ela é da Medlar. Procure saber bem esse serviço da Medlar e se tiver algum enfermo, alguma pessoa doente em casa que você acha um problema deslocar
para uma clínica, deslocar até para um hospital, né? Ela falou aqui da Medlar, que presta esse serviço domiciliar com profissionais de saúde, inclusive médicos, médicas, geriatras e os outros profissionais da área de saúde, né? Então é muito importante a Medlar e é muito importante tudo que Mirelle Dias falou. Meu Deus do céu, como é importante uma boa alimentação, como a gente... Tudo bem que antigamente também tinha umas coisas muito erradas, o pessoal tem uma história de fazer tudo com banha de porco, né? É gorduroso, tudo bem, tem seu benefício, tem pouco de proteína, mas tinha gordura demais. Aí, em vez de mudar, por exemplo, um azeite de oliva, que é muito mais saudável, o povo agora querem tudo pronto e só esquenta no micro-ondas e come. Aí a alimentação que era tão saudável antigamente deixou de ser, tinha os seus erros, em vez de corrigir os erros, adquiriu novos erros que estão consequências danosas para a saúde da população. Mas a vida é assim mesmo, a gente vai aprendendo. Um dos objetivos desse programa é justamente isso, né? Explicar. Então vamos para mais um bloco de apoio cultural, Paulo Roberto, e depois a gente volta com o nosso segundo bloco do programa sobre Novembro Roxo, prematuridade. Dicas de saúde para você viver melhor, objetivo de promover saúde sempre, bons hábitos alimentares, como falou a nutricionista Mirelle Dias, né? Alimentos processados dá muitos problemas na saúde, se usar muito. Incentivando sempre exercícios físicos, atividade física para todos, independente da idade e de alguma deficiência física, você tem que se movimentar. Tem que fazer alguma coisa, se movimentar é muito importante. Evitar os vícios, principalmente o fumo, diminuir o uso de bebida alcoólica, que não deixa de ser uma droga. É o que a gente sempre fala. E sempre que estiver doente, procurar profissionais de saúde. A medicina ela tem profissionais de toda a área do corpo. Cabeça, pescoço, abdômen, rins, tudo tem. E tem também a pediatria, né? A pediatria é a questão das crianças. Aí tem as crianças maiorzinhas, tem as crianças menores e tem as crianças que ainda não nasceram, né? Na barriga da mamãe. Essas crianças também já existe todo um estudo, todo um cuidado para que elas nasçam saudáveis, para que elas não, por exemplo, nasçam antes do tempo. E o Novembro Roxo é sobre a prematuridade. As crianças que nascem antes dos 9 meses, né? As crianças que nascem antes de 37 semanas de gestação. É um tema importantíssimo. Nesse ano de 2022 tem como tema: garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento. Muito importante. Assim que a criança nasce, ela é pequenininha, tem criança que nasce com menos de 2,5 kg, então precisa desse contato com a mãe ou com o responsável, aquele calor humano, aquela presença dos batimentos cardíacos que a criança se acostumou por passar muito tempo lá dentro, né? E evitar as complicações, que são muitas das crianças que nascem antes do tempo. E a frequência de que essas crianças nascem, que são demais. Há estatística que fala até de mais de 10% dos partos são precoces, são antes do tempo. Então eu trouxe uma profissional, uma médica, pediatra, neonatologista, que já esteve aqui conosco, grande amiga, ex-aluna lá da UFCA, né, da FAMED, e grande profissional, doutora Ana Cecília Martins. Muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar sobre esse tema tão importante, a prematuridade. Bom dia, doutor Perks, bom dia, ouvinte, né? É um prazer novamente estar aqui, né, para lembrar, né, dos prematuros e que a prematuridade ela pode ser prevenida. Então, assim, esse é o foco principal do Novembro Roxo, né? Lembrar que existem medidas para prevenir a prematuridade. Muito bem, você vai falar dessas medidas todas aqui para a gente, para os ouvintes da FM Padre Cícero. A doutora
Ana Cecília Martins, ela é pediatra, ela é neonatologista. Explique para os ouvintes o que é uma pediatra neonatologista. Tá. A neonatologia, ela é voltada para os cuidados com os recém-nascidos, que são as crianças com menos de 28 dias de vida. Né? Então, assim, essa é a parte em que a neonatologia está mais envolvida, no cuidado com o recém-nascido, que é até completar 28 dias de vida. E quando a criança nasce, tem esse contato com esse profissional pediatra, neonatologista. Se há complicações e há necessidade de ficar numa unidade de terapia intensiva, uma UTI, aí também o neonatologista, ele também trabalha em UTI neonatal, não é isso? Isso mesmo, né? É sobre os cuidados com o recém-nascido, desde o momento do nascimento, principalmente as complicações que estão relacionadas nesse período, né? De toda forma, a maioria dos recém-nascidos que precisam de cuidados são os prematuros e aqueles que necessitam de internamento em unidades neonatais, tanto UTI como as unidades de médio risco. Quer dizer que as complicações de um bebezinho que nasce são bem maiores se esse bebê ele nasceu antes do tempo, prematuro, não é isso? Isso. A prematuridade, né, quando a criança nasce abaixo de 37 semanas, ela traz uma série de riscos para o recém-nascido, porque ele ainda não estava preparado para nascer. Né? Então, isso pode trazer problemas respiratórios, problemas cardíacos, né, cardiovasculares, também tem uma maior incidência de infecção. Então, assim, também pode trazer problemas oftalmológicos, né, relacionados à retinopatia. Então, assim, o fato de nascer antes da hora já traz uma série de complicações para esses recém-nascidos. E a frequência dessa prematuridade é muito alta, né? Isso. O que a gente vê não só no Brasil, né, mas como em todo o mundo, vem aumentando o número de partos prematuros. Está aumentando. Está aumentando. Assim, de um modo geral, o número de nascimentos tem diminuído, né, pela taxa de natalidade e tudo. Porém, o número de partos prematuros tem aumentado. Né? Então, assim, isso leva a gente voltar à questão do cuidado e do planejamento pré-natal. Quer dizer que a principal causa da prematuridade, de nascer antes do tempo, é uma falta de cuidado no acompanhamento pré-natal? Seria isso? Não a falta de cuidado, né? Assim, a questão da assistência, ela tem que começar desde o pré-natal, né? Para identificar precocemente os fatores de riscos que podem levar a um parto prematuro. Quem faz o pré-natal, logicamente, é o GO, ginecologista obstetra, né? O obstetra, ele é aquele ginecologista que já está se preparando para ser o parteiro, né? A parteira daquela mamãe que vai ter um bebê. Aí marca o pré-natal, tem as datas que a mãe tem que ir nessa obstetra antes do bebê nascer e faz-se umas medidas, uma ausculta do coraçãozinho do bebê, um exame se necessário, ultrassonografia, que geralmente é necessário. O que é que faz a diferença? Seria realmente não fazer esse pré-natal, já é o grande problema, né? Mas fazer, vamos dizer assim, deficiente, pouco, menos do que deveria, também é grave, não é isso? Isso, porque assim, não fazer pré-natal ou não ter o acompanhamento adequado pode deixar passar algum fator de risco que pode ser identificado e tratado precocemente. Né? Então, assim, é a questão dos exames, né, feitos de forma correta, em tempo hábil, a questão do tratamento de infecções, identificar alterações na pressão arterial, né,
a pré-eclâmpsia, eclâmpsia, né, que pode acontecer. Então, assim, são coisas que podem ser identificadas precocemente e tratadas para evitar as complicações, tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. A gente sabe que a medicina, ela é muito subjetiva, ela é muito do profissional, ele aprende na faculdade, aprende muito mais fazendo depois da faculdade, e ele faz sua profissão, como todas as outras profissões, passível de alguma falha, de algum erro. E aí, quando a gente entra nos exames laboratoriais e nos exames de imagem, a gente também sabe que tem esse risco de erros. Eu lembro uma vez uma mãe chorando, pedindo um conselho para mim, porque o bebê tinha um diagnóstico de anencefalia, não é isso? E que o que é que ela faria? Ela é esposa de um pastor evangélico, e apesar dele ser cristão, pastor, ele era a favor do aborto, e ela era contra, porque ela era uma ex-católica, né, que ficou evangélica. Aí ela era contra e ele era a favor, e foram me pedir a opinião, quer dizer, não foi nem a opinião médica, né? Uma opinião, sei lá, espiritual, sei lá como é que a gente diz. Aí eu disse, olha, a anencefalia, a criança não vai muito longe não, se você não quer fazer de jeito nenhum aborto, eu acho que é um direito seu, e o esposo deveria respeitar essa sua opção. Resultado, muito tempo depois, 1 ano e meio depois, eu estava no shopping, a mãe disse, doutor, o bebê que estava com anencefalia, o menino correndo, normal, saudável. Foi um erro da ultrassonografia, quer dizer, a gente trabalha, infelizmente, com essas possibilidades de erro, por isso que o profissional tem que ser especialista mesmo, né? O neonatologista, ele vai botar numa balança se aquele exame realmente está correto, aquele diagnóstico, ou não, né? Que existe o erro, né? Como em todas as outras profissões, né, nós somos, antes de ser profissionais, nós somos humanos, né? Então, assim, também somos passíveis de erros, né? Só que, assim, temos que nos policiar e nos vigiar para minimizar esses erros e não prejudicar as outras pessoas, as pessoas que estão sob os nossos cuidados, né? Então, assim, temos os exames que nos ajudam, sim. Também como tem a clínica, né? Assim, muitas vezes é o que o paciente nos mostra, o quadro clínico que o paciente apresenta, que nos ajuda na questão do diagnóstico e da conduta, né? O que devemos fazer em cada caso. Ou seja, o exame é importantíssimo, mas é só uma das peças do quebra-cabeça. A clínica é muito importante, não é isso? A clínica é o mais importante, né? Soberana, né? Justamente. Aí sim, porque se o pediatra ele não é neonatologista, ou então o ginecologista obstetra, ele não é muito... Porque tem ginecologista que não deixou de ser obstetra, né? Faz só ginecologia, né? Ou seja, se não for um profissional muito inteirado com aquela situação, talvez siga o resultado do exame ao pé da letra, né? Quando na verdade tem que juntar esse exame com a clínica, né, do paciente. Por isso que é tão importante a medicina. É considerada uma ciência de incertezas, porém a busca da certeza para evitar os erros, né? Muito justamente. Importante. Agora, essa campanha de prematuridade, como está sendo? A gente teve essa pandemia, que ainda temos a pandemia, prejudicou essas campanhas todas, né? Outubro Rosa, Novembro Azul e também o Novembro Roxo da prematuridade. Já está tendo novamente uma campanha a nível nacional, estadual? Como está essa situação dessas campanhas? Não, as campanhas elas vêm ocorrendo, né, em todas as frentes, né, principalmente no meio online, presencial, na questão do acompanhamento e do dia a dia, né, da orientação. Na verdade, a campanha ela procura a sensibilização e a orientação das pessoas para que, através do conhecimento, elas possam buscar ajuda profissional no momento adequado.
Quer dizer que se por um lado a pandemia prejudicou alguma coisa presencial, por outro lado desenvolveu muito essa questão do online, né, do remoto, né, de você se comunicar com muita gente através das redes sociais e conseguir, inclusive, juntar pessoas de vários lugares do país, né, numa sessão só, né, é uma coisa legal, realmente. Foi, vamos dizer, o lado bom de uma coisa horrível que foi essa pandemia, né? Então, que bom saber que tanto presencial quanto online se faz muito em relação a essas campanhas tão importantes de conscientização e, no caso, o Novembro Roxo, prematuridade. E atenção, amigo, amiga da Rádio FM Padre Cícero, quer ganhar um grande e lindo quadro do Sagrado Coração de Jesus para você colocar em sua casa, na sala, no quarto ou presentear quem você quiser? A FM Padre Cícero, em parceria com a Arte Quadros Conceito, vai presentear você que já é amigo ou amiga da rádio. Para participar, basta fazer a sua contribuição financeira para a FM Padre Cícero até o dia 16 de dezembro. Tem um bom tempo ainda. O sorteio acontecerá ao vivo às 17h30 do programa Tarde Amiga. 5h30 da tarde, programa Tarde Amiga. O sorteio acontecerá ao vivo, mas vai ser dia 16 mesmo, Paulo Roberto, isso. Mais informações através do WhatsApp do Clube de Amigos 3512-5824, 3512-5824. Apoio cultural da Arte Quadros Conceito, trabalha no atacado e varejo com quadros decorativos, espelhos, porta-retratos, revelação digital e muito mais, na rua São Domingos 192, no centro de Juazeiro do Norte. O Instagram, @Arte Quadros Conceito. O contato por WhatsApp é 98827-0459. Arte Quadros Conceito, 98827-0459. Estou entrevistando a pediatra neonatologista doutora Ana Cecília. Ela veio falar sobre a campanha, né? Novembro Roxo, que é sobre a prematuridade, nascer antes do tempo. Se conta, doutora Ana Cecília, sempre as semanas de gravidez para dizer que é prematuro, ou tem importância também o peso da criança que nasceu? É importante, os dois fatores, eles são importantes, né? Tanto a idade gestacional quanto o peso do nascimento, né? Então, assim, quanto mais prematuro, né? Mais grave, e também aqueles abaixo de 1 quilo também tem um maior risco, né? Então, assim, são fatores que são relacionados. Eu quero avisar o pessoal que infelizmente não tem a live hoje, viu, de Facebook. Então, se você quiser participar, você tem que ligar 3512-2000, fazer sua pergunta. O Paulo Roberto está aqui na operação de som e poderá nos passar a pergunta para a gente encaminhar à doutora Ana Cecília. As dúvidas de vocês pode ser por escrito, porque esse número 3512-2000 é também do WhatsApp. Aí você pode telefonar, você pode mandar uma mensagem de áudio ou uma mensagem escrita, né, pelo WhatsApp, que é o mesmo número, 3512-2000. Doutora Ana Cecília, em relação a essa questão de cuidados com o bebê prematuro, a gente lembra vem logo à mente uma incubadora, né? A incubadora, o bebezinho na incubadora. Essa incubadora não é necessariamente na UTI, ela tem também fora da UTI, não é isso? Sim. Existe a UTI, né, que é a Unidade de Terapia de Cuidados Intensivos, e existe o que a gente chama de U5, que é a Unidade de Cuidados Intermediários, né, que também os bebês podem ficar lá, também tem incubadoras e todos
os cuidados necessários, né? Quer dizer que o fato de ir para a incubadora não quer dizer que ela está indo para a UTI. UTI é os casos mais graves, né? Isso, são aqueles que precisam de suporte ventilatório, né? Que precisam de ajuda para respirar, que precisam de oxigenoterapia e alguns outros cuidados que precisam de uma vigilância maior. Uma das coisas que a gente aprende como médico, qualquer médico na faculdade e depois qualquer área de profissão, mas lembra a importância que se dá ao aleitamento materno. Lembra que é fundamental. Lembra que assim que a criança nasce, e até um bom tempo, 6 meses, até mais, não precisa usar nenhum alimento artificial, nenhum alimento fora do leite materno, nem água. Nem água a criança, o bebezinho assim que nasce, precisa. E quando se fala em UTI, a gente fica logo imaginando, vai separar o bebezinho da mamãe e o aleitamento materno, como é que fica? Isso aí é uma questão, né, assim, muito importante, porque também dentro da UTI, dos cuidados de terapia intensiva neonatal, a gente também estimula o contato com a mãe. A mãe, ela pode estar presente na unidade, né? A questão do visitar, do estar junto. A gente também estimula o aleitamento materno para os prematuros no sentido da ordenha, né? A mãe, ela ordenhar o leite, ela tirar o seu leite para a gente poder oferecer ao bebê. Aqueles que têm condições clínicas para se alimentar, né, a gente dá preferência a usar o leite materno. E de preferência, melhor ainda, se for o leite da própria mãe. Quer dizer que além de continuar recebendo o leite da sua mamãe, ou se não tiver da mamãe por algum motivo, tem o banco de leite do hospital, mesmo, né? Por isso que é importante também as mães que amamentam, que têm leite, que possam ser doadoras, né? Para a gente manter o estoque de leite humano para oferecer para esses, para os RNs muito prematuros que eles precisam, né? Como o senhor já disse, que o melhor alimento é o leite materno e o leite humano, né? Que vai trazer mais benefícios para esses bebês. Exato. Aí mesmo o bebezinho na UTI, a mãe vai visitar frequentemente, vai botar no peitozinho dela, assim, coladinha ao corpo dela, né? Ou não? Depende, né? Das condições clínicas do bebê, né? Entendo. Se o bebê estiver estável, se for possível, sim, a gente coloca. Dentro da UTI ele pode ser colocado, mas depende muito das condições do bebê naquele momento. Em relação ao pré-natal, voltando para a prevenção da prematuridade, é o exame de ultrassom, tem outros exames, como saber se o bebê está saudável, já que ele está lá tão escondidinho na barriga da mãe? Como saber como é que ele está? Bem, isso aí é como falei anteriormente. Depende de uma série de fatores em relação à mãe, à saúde da mãe inicialmente, né? Então, assim, o pré-natal, ele vê tanto a questão da mãe e do bebê, né? Então, assim, são cuidados maternos, né, com a mãe, com a saúde da mãe, que pode afetar o desenvolvimento do bebê. Então, assim, ultrassom, também existe para ver os batimentos cardiofetais, existem outros exames, né, que podem também avaliar a questão da vitalidade do bebê. E quando descobre um problema no bebê, pode acontecer uma intervenção com o bebê sem ele nascer lá dentro? Existe essa possibilidade? Existe sim. Em alguns centros de estudos de medicina fetal, alguns problemas, eles podem sim ser tratados ainda intraútero. Então, assim, depende muito da questão a gente precisa do desenvolvimento, assim, tá no centro mais desenvolvido, que ofereça condições técnicas para que isso ocorra da melhor maneira possível. Entendo. Já chegando perguntas para a doutora Ana Cecília, ela é médica pediatra, neonatologista e está falando sobre o Novembro Roxo, a prematuridade. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a gente passa as perguntas dos ouvintes para a doutora Ana Cecília.
O Dicas de Saúde é o programa que aos domingos fala de saúde. Promover, quanto mais, melhor, hábitos saudáveis. Nós temos esse programa de 7 às 9, depois tem a missa aqui na Rádio Padre Cícero. Hoje não teve a live, mas o nosso amigo, nosso compadre Tony Santos, ele grava o programa e coloca no seu site. O site do Tony é clubesintonia.com. clubesintonia.com é o site em que o Tony deixa disponibilizado 4 programas Dicas de Saúde. Quando entra o novo, por exemplo, quando entrar o de hoje, aí ele tira o mais antigo, né? E fica sempre 4 programas para quem quiser ouvir em outro momento, quem quiser passar para outra pessoa. E também tem as nossas redes sociais. A gente puxa o programa gravado pelo Tony e coloca no YouTube. E fica também gravado. Esse do YouTube fica gravado direto. São podcasts. No YouTube você entra nos podcasts, tem podcast de tudo no mundo. Aí você bota podcast saúde. Também tem muitos, mas termina encontrando o nosso. O nosso é da Gastroclínica Vasconcelos e do Dicas de Saúde. Aí tem, você coloca o assunto que você quer ouvir, por exemplo, pré-maturidade, ou então o nome do profissional que foi entrevistado, doutora Ana Cecília. Aí vai estar lá, gravado para ouvir, né? Quando é bom a live, porque fica como fosse um programa de televisão, né? Você assiste e não só ouve. Mas é assim mesmo, um dia a gente vai organizar aqui para ficar as lives bem direitinho, embora não dependa só da gente, né? Live cai muito, live é cortada, não pode botar música, é um bocado de coisa que não depende da nossa vontade humana, né? Depende do próprio Facebook. Perguntas para a nossa convidada, a doutora Ana Cecília Martins. Ela é médica, pediatra, neonatologista, veio falar sobre a campanha Novembro Roxo, pré-maturidade. A Felícia Ferreira, aqui do centro de Juazeiro, ela tem um netinho de 2 anos. Ele nasceu com menos de 7 meses, prematuro. Ela está preocupada porque ele, até agora, 2 aninhos, ele ainda não fala. Ela quer saber se dá esse processo assim lento ou ainda pior, né? Ela tem um medo do risco dele não falar e pergunta o que se pode ser feito, doutora Ana Cecília. Bem, nesse caso, como toda criança prematura, a gente sempre avalia, leva em consideração a idade gestacional do nascimento, que a gente faz o que a gente chama de idade gestacional corrigida, né? Para poder avaliar a questão também do desenvolvimento da criança, para ver se está no tempo adequado, né? Porque o prematuro, digamos assim, ele começa uma corrida com um pouco de atraso, digamos assim, naquela corrida. Então, ele tem que buscar, né, pela questão da estimulação precoce, meio que vencer essa barreira, digamos assim. Então, nesse caso, ele tem que ser avaliado, né, tanto por profissionais, né, pelo fono, pelo pediatra, para ver essa questão da fala e também da estimulação, para ver se realmente é um atraso que está acontecendo, né, se tem algum outro fator envolvido. E está sempre estimulando, né? Com fonoaudióloga, fisioterapia, né? Isso, terapeuta ocupacional também. Tudo isso é para tentar superar os déficits que a prematuridade pode trazer. Exato. As crianças, mesmo que nascem a termo, elas têm diferença do tempo de falar, do tempo de andar, do tempo de tudo, né? Imagine sendo prematuro, né? A gente tem que ter um pouco mais de paciência e não perder a esperança, né? E sempre procurar ajuda. Para que não haja um atraso muito significativo, que a gente não consiga, digamos, correr atrás do prejuízo, né? Então, assim, a gente tem sempre que estar estimulando para evitar déficits futuros. É verdade. Já o nosso amigo Aderlô Pereira, do bairro Jardim Gonzaga, aqui no Juazeiro, ele diz que a criança nasceu com 40 semanas. Aí ele quer saber, é considerado prematuro ou não?
Não, com 40 semanas é considerado o termo, né? É a criança que nasceu no tempo certo. Prematuro é só aqueles que nascem com menos de 37 semanas de idade gestacional. Muito bem. Você pode continuar participando, viu? Você que está nos ouvindo agora, você pode, como eu falei, ligar 3512-2000 ou mandar a sua mensagem, porque é o mesmo telefone, o número do WhatsApp. Aí você manda uma mensagem, seja de áudio ou seja de escrito, né? Para a doutora Ana Cecília responder. Doutora Ana Cecília, e em relação as complicações diversas, como você falou, pode ser nos pulmões, pode ser no coração, pode ser infecções, né? Pode ser motora, né? De andar, etc. Cada área dessa tem um profissional indicado, tipo fisioterapeuta, médico especialista naquilo, que tem neuropediatra, reumatologista pediátrica, ou o pediatra, como um clínico de criança, ele resolve a maioria desses problemas? Bem, a questão do acompanhamento, né, principalmente das crianças prematuras que exigem mais, ele precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar, né? Como o senhor falou, é uma equipe que envolve múltiplos profissionais, né? Tanto a questão das especialidades pediátricas, também como fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? Então, assim, o pediatra, né, que faz o acompanhamento, que faz a puericultura, né, como a gente chama, ele é capaz de identificar quais são as necessidades que a criança apresenta e encaminhar, né, de acordo com a necessidade da criança naquele momento. Então, assim, ele vai avaliar se está precisando mais da questão motor, encaminhar para o fisioterapeuta, se precisa de alguma outra coisa a mais, né? Então, assim, é importante manter o acompanhamento pediátrico e o pediatra, né, mensalmente, que vai acompanhar o bebê, ver como é que está o desenvolvimento dele, vai encaminhar de acordo com a demanda que a criança apresentar. Muito bem. Então, cada caso, né, é um caso e o pediatra encarregado saberá agir ou encaminhar ao profissional ou aos profissionais necessários. E a Covid-19, pessoal, eu sempre falo aqui, foram muitos meses dando boas notícias e infelizmente agora a gente falando novamente notícias não muito boas, né? A nível local, Juazeiro do Norte, boletim de ontem da Secretaria de Saúde de Juazeiro, temos 124 pessoas com diagnóstico de Covid, 123 em isolamento domiciliar e uma pessoa hospitalizada. Já temos 721 mortes de juazeirenses, segundo a Secretaria de Saúde. O último falecimento foi segunda-feira, na semana passada, né? Foi a última morte. Fazia um tempo bom, fazia um mês e tanto, 45 dias que não morria ninguém, aí morreu um e a gente fica preocupado, né? Com esse aumento, 124 pessoas, a cada dia aumenta de 30 a 50 casos novos. A nível Brasil, aconteceu o seguinte, vinha baixando as mortes, baixando, chega um ponto que para de baixar. Ontem mesmo houve um registro de 75 mortes no Brasil em 24 horas, o que dá uma média de 32 mortes dia, que ainda é um pouco menos do que 15 dias atrás, mas só menos 10%, quer dizer, estabilizou. E em termos de casos, um absurdo, estourou mesmo como uma onda. A média de casos novos, né, por dia já está quase 30 mil casos novos por dia, o que é um aumento em relação a 15 dias atrás de 211%. Quer dizer, é uma verdadeira onda, é mais uma onda, mais uma variante da Covid, e que obriga o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde estaduais, municipais, voltar a pedir os cuidados, né, higiênicos e o uso de máscaras em locais fechados, principalmente hospitais já estava, né, agora também clínicas e lugares fechados. Aqui mesmo, viu, Paulo Roberto, a gente vai ter que
voltar a usar máscara por uns tempos, a partir da próxima semana, porque a gente pensava que era uma coisa passageira, ia aumentar, ia diminuir, mas não. É 30 a 50 casos novos por dia no Juazeiro. O que a gente sabe que não só pela Covid, mas pelas outras doenças, nesse período de chuva que houve, e que vai ter mais chuvas daqui a pouco, vai aumentar muito as doenças infecciosas transmitidas via aerosol, né? Transmitida pelas vias aéreas. Então vamos ter cuidado, pessoal. Infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso. A oportunidade, quem tiver de tomar suas vacinas, tome, né? Não fique só em 2 doses ou em 3, vá para a terceira, vá para a 4ª dose. As crianças também têm que tomar, né? Conforme recomendação. Então é se cuidar porque essa doença veio para ficar e vai ficar durante muito tempo, com ondas aumentando, diminuindo, né? Aumentando, diminuindo. E as outras doenças estão aí e os outros problemas estão aí, como por exemplo, da prematuridade. E se estão aí, a gente tem que também falar, como a gente está fazendo, em relação a esse Novembro Roxo, que é da prematuridade, que logicamente a conscientização é importante para que toda mulher que está grávida procurar fazer direitinho as suas consultas pré-natal, para garantir o melhor cuidado para os bebês, né? E, por sua vez, quando nascer, ser no local que tem um mínimo de assistência a esse prematuro. Graças a Deus, os hospitais, chamados maternidades, como São Vicente de Paulo, São Lucas, São Camilo, tem, né, esse serviço e essa estrutura, né, de acompanhar o prematuro, doutora Ana Cecília. Sim. Como o senhor falou, também além do cuidado da prevenção, é importante que o bebê prematuro, ele nasça no centro que tenha a assistência adequada para ele, né? Assim, que, como aqui na região, como o senhor falou, nós temos UTIs neonatais, né? Que estão equipadas e capacitadas a prestar essa assistência. Aí a doutora Ana Cecília falou num ponto agora, que lá vai eu começar a falar alguma coisa polêmica sobre o assunto. Independente de nascer prematuro ou nascer a termo, no tempo certo, existe uma onda de um parto chamado parto natural, que não é o parto normal. Tem o parto cesariana, que é operada, tem o parto normal, que não é operada, e tem um parto natural, que é em casa, muitas vezes sem médico, na maioria das vezes sem médico algum, uma parturirense, uma parteira, tudo bem, uma coisa natural, a maioria dos partos são naturais, mas às vezes há uma complicação. Quero ouvir sua opinião, não fuja, responda, não fique em cima do muro, sobre esse parto normal que está crescendo muito no mundo todo, inclusive no Brasil e na nossa região. Ter o filho em casa sem médico nenhum. Na verdade, é um risco, né, que se corre, porque sem a assistência adequada, tanto os prematuros que já necessitam, quanto os bebês a termos, né, eles precisam de uma assistência, como o senhor disse, na maioria das vezes, na maioria dos partos, né, as crianças nascem bem, mas existe aqueles que vão precisar de ajuda, né? Pelo menos, assim, 1 em cada 10 crianças que nascem, elas precisam de ajuda para iniciar a respiração. Então, assim, não tem como a gente prever, né, quais são aqueles que vão precisar ou não. Então, não tem como a gente ter 100% de segurança, né? Então, assim, também é uma escolha, né? Que a mãe, ela tem esse direito, né, de escolher também como vai querer ter seu filho, mas também tem que estar preparado para minimizar os riscos dessa escolha. Exatamente. Lá em casa tem muito cachorro e gato. Na verdade, os gatos não são dentro de casa, os cachorros é que são dentro, senão a briga é feia. Os cachorros dentro de casa, 5, e os gatos na garagem.
Aí é uns 10. E os da rua, mais uns 10. Aí mistura tudo na hora da comida. Bom, foi a gatinha ter o seu bebezinho. Eu estava em casa, eu assisti o parto. Eu só ajudava um pouquinho, observava como é que ela estava, a gatinha, e foi nasceu um, ela mesmo digere a placenta, nasceu o segundo, passou um pedaço, aí desceu o terceiro, e eu lá assistindo. Aí a nossa cadelinha também entrou, estava grávida, né? Entrou em trabalho de parto. Eu não estava em casa. Aí Cicinha, minha esposa, né? É psicóloga, ela, vai ser agora. Eu levo o veterinário, disse, não, é tão natural, vai acontecer natural. Ela, tá bom. Aí ela mesmo ficou, né? Aí nasceu o primeiro, teve dificuldade da passagem e a mãezinha ficou meio que traumatizada, né? Não quis aquele bebezinho de jeito nenhum e não nasceu mais de jeito nenhum os outros. Não nasceu os outros. E a gente sabia que tinha que nascer porque não ia ter só uma, ela tinha uma barriga enorme e a gente via, a gente colocava a mãozinha e notava que tinha mais de um. Resultado, teve que levar ao veterinário. Quer dizer, o primeiro foi parto normal e os outros 2 foi cesariano. E nasceram no mesmo dia, né? Mas com diferença de horários e um normal. Agora, eu estou contando isso para dizer que o natural, o normal é nascer, não precisa de nada, né? Porém, às vezes tem as complicações, né? Então as pessoas deveriam pensar no que sai fora do natural, do normal, né? Isso mesmo. Aí você, às vezes, perdeu um filho por causa de um filho ou 2, por causa de uma atitude dessa. Não é, como você disse, a mãe ela tem o direito de escolher. Porém, essa escolha dela tem que ser baseada em conhecimento, em ciência, né? E não numa coisa que passa pela cabeça, né? Que é bonito, na água, no chuveiro, numa banheira. Mas e se der uma zebra? Cadê a ajuda, né? Então, realmente está aumentando muito e a gente fica preocupado que está se multiplicando. Mas fazer o quê, né? Teve outro dia que um jogador do Icasa chegou novato na cidade, a mulher gestante, aí a placenta, né, estourou e ela foi tomar banho para ficar limpinha para ir para a maternidade, né? Aí nesse tomar banho nasceu os meninos tudinho e foi ele que depois saiu na televisão, quer dizer... É um negócio sério, né? Porque a gente sabe que não dá para programar as coisas. Às vezes elas são lentas, mas são rápidas, às vezes. Né? Não dá para programar. Então, quantos bebês não nascem assim, na ida para o hospital, né? Não nasce. E às vezes complica, tem que puxar, tem que ter o fórceps, né? Para puxar, você sabe melhor do que eu. Então, realmente, a gente tem que questionar algumas coisas para que não aumente os riscos. Agora, em relação à prematuridade mesmo, pode ser feito parto normal ou é sempre cesariana ou pode naturalmente normal esperar, até porque está se esperando mesmo, porque está antes do tempo, né? Se espera o máximo, não é isso? Como eu falei, isso aí depende da avaliação do obstetra, né, que ele vai avaliar as condições da mãe, do bebê e os riscos que podem trazer, né? Então, assim, essa decisão não cabe a nós pediatras, né? A gente vai só prestar assistência. A forma do parto, que tipo vai ser, se vai ser antecipado ou não, tem que ver também as condições maternas, né? Quando eu for organizar esse programa, eu tinha que chamar uma pediatra, neonatologista, mas eu fiquei pensando, não é melhor chamar GO, né? Ginecologista. O ideal seria os dois, né? Para falar sobre prematuridade. Né, justamente, porque esse momento, né, é um trabalho conjunto, tanto do obstetra quanto do pediatra, né, que está acompanhando, né, que vai prestar os cuidados ao recém-nascido. Então, assim, às vezes é uma discussão, né, anda-se junto, né, a pediatria com a obstetrícia. Exato, realmente. Doutora Ana Cecília, como é que lhe encontra para fazer uma consulta onde você trabalha, hospital, clínica? Me conte como é sua rotina profissional.
No momento, eu trabalho nas UTIs, né? Tanto do Hospital São Vicente, em Barbalha, quanto o Hospital São Camilo, no Crato, né? Também aqui no Hospital Padre Cícero, aqui no Juazeiro, né? E atendo na Cliame, aqui em Juazeiro. Então, consultas na Cliame. E os hospitais, né, já tá trabalhando lá mesmo, aí nasce a criança, se tiver com problema, o neonatologista fica tomando de conta, né? Isso mesmo. E assim, o que é que você me diz sobre essa questão da pediatria? Eu lembro que houve uma constatação que os jovens médicos saindo da faculdade já não queriam mais tanto pediatria quanto antigamente, por N motivos. Isso já está melhorando de novo, ainda há essa tendência de dificuldade de novos pediatras comparados com outras áreas da medicina? Ainda é um pouco difícil, né? Essa questão ainda tem... são poucos pediatras em relação à demanda, né? A necessidade, né? Mas assim, acho que ultimamente acredito que está mudando. Eu tenho visto realmente os nossos alunos, né? Que não queriam pediatria de jeito nenhum, turmas anteriores, agora eu estou vendo realmente uma volta à pediatria. Talvez medo, né? Assim, porque aqui no Nordeste, cada família, cada casal tinha 3, 4 filhos, né? Agora estão tendo 1, 2, né? Talvez não esteja mais assustando tanto os profissionais de saúde, né? Não sei se isso influenciou, se é a questão de trabalhar muito, porque se trabalha muito, né? Isso mesmo. Assim, não falta trabalho, hein? Justamente, a demanda é muito grande, né? Então a necessidade de pediatras e bons pediatras também, né? Isso. É muito pediatras, então... Exato. Quando termina o curso de medicina, quando a pessoa quer pediatria, aí vai fazer a residência em pediatria, não é isso? Isso. Aí dentro da residência em pediatria já tem neonatologia ou é outra etapa depois da residência de pediatria, neonatologia? A neonatologia, ela é uma subespecialização, então ela é depois da pediatria, né? Depois. Então, não é dentro, a gente faz pediatria e depois que a gente faz pediatria, a gente faz uma nova residência só em neonatologia. 1 ano ou 2? 2. Eita, por isso que o povo não quer ser pediatra. Muito obrigado, Ana Cecília, por você ter vindo mais uma vez dar essas informações tão importantes desse Novembro Roxo, prematuridade, e suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero. Gostaria de agradecer, né, o convite, né, do Dr. Périx, e falar sobre a importância, né, desse momento de conscientização, né, e lembrar as pessoas que existe a prematuridade e que é um problema que nós devemos prevenir, né, sempre procurar ao máximo diminuir esses riscos para a criança, né? Muito bem, pois obrigado, viu, doutora Ana Cecília. E obrigado, Paulo Roberto, está aqui conosco, dando a maior força. E você, ouvinte da FM Padre Cícero, muito obrigado, viu, pela audiência. Continue com a gente, viu? Agora é a missa, vai começar a missa aqui do Sagrado Coração de Jesus. E permaneçam na FM Padre Cícero, que, como dizia o Padre Joãozinho quando veio aqui no Juazeiro, é a sintonia do amor, a FM Padre Cícero. Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou...